Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Papo Saúde. Estamos aqui iniciando as gravações de 2025/2, não é isso? Hoje estou aqui com a presença da nossa aluna Michele, acompanhando essa gravação, né, Michele? Dá um oi, pessoal. Isso mesmo, hoje iniciamos aí o semestre, junto com esse semestre vem muitos temas importantes e estamos aí para compartilhar com vocês. É isso aí, hoje a gente já inicia com uma convidada super especial, toda a sua experiência aí na área, né, de estética, como empreendedora, né, como profissional, como estudante também, enfim. Seja muito bem-vindo, Bia, Ana Beatriz, todo mundo conhece como Bia, né? Isso. Seja muito bem-vindo ao Papo Saúde, viu? Obrigada pelo convite. Fiquei bem lisonjeada. Maravilha, é uma satisfação sempre a gente poder receber pessoas que possam vir contribuir com o nosso projeto, com a nossa, né, a nossa ideia do Papo Saúde aí, e principalmente falando sobre área de estética também, né? Quando a gente pensa em estética, a gente tem um mundo, um universo gigante aí, né, Bia? A gente tem várias possibilidades, né? Quando a gente vai falar sobre estética, não é só a estética básica, né? A gente tem a estética avançada também, e aí entra os injetáveis, os lasers, então a gente tem uma gama bem grande para trabalhar. Então, Ô, Bia, se a gente for pensar, hoje em dia a área da estética cada vez mais crescendo, né? A gente, não Sim, sei, por influência às vezes das redes sociais, né? Por questões aí de questão corporal, de identidade visual, né? Isso está crescendo cada vez mais, né? E hoje em dia, por exemplo, dentro de uma clínica de estética, qual o perfil desse paciente que procura mais esse tratamento estético? Então, hoje em dia, as pessoas elas querem envelhecer melhor, né? Uhum, Então, elas estão cada vez mais procurando alternativas para realmente melhorar a qualidade da pele, para ter esse olhar, né, no espelho e ter, né, esse visual mais jovem, mais rejuvenescido. Então, a partir ali dos 35, 40 anos, a gente já tem um público maior, né? uhum. Que aí é um público que começa a ter uns sinais de envelhecimento, sinais de flacidez, e aí a gente já recebe esse público para começar um tratamento mais efetivo, justamente para buscar esse rejuvenescimento maior, né? Justamente para prevenir esse envelhecimento. eu estava aqui pensando, enquanto o professor falou ali, né, o Guilherme falou, essa questão do crescimento, né? E então eu fiquei fazendo essa linha cronológica, assim, antigamente falar de cuidado, né? O que que a mulher fazia, né? Ela tinha só os produtos dermocosméticos, né? Então, Sim. era aquela aplicação muito superficial, não tinha nada que era invasivo, né? Que Uhum. poderia acarretar esse dano, se não bem utilizado, né? Com os profissionais, né? Responsáveis da área. Mas eu pensei assim, ó, será que isso também se dá por esse boom da internet? Porque antes se espelhava muito só na tela, né? Então a gente só tinha televisão, era o que passava, né? As revistinhas de cosmético que vendia de porta em porta. Hoje não, hoje a internet ela nos mostra outras técnicas, né? E vai trazendo isso, né? Isso não fica restrito só aqui nacional, né? É mundial. E isso também é um desafio para a área, né, da estética, estar acompanhando esse processo tão rapidamente, né? Com certeza absoluta. Antigamente, a gente tinha acesso realmente a cosméticos básicos que eram produzidos para atingir uma massa muito maior. Então, a gente não tinha produtos específicos para cada tipo de pele, né? As pessoas compravam um produto, mas todo mundo utilizava esse mesmo produto. Então, ele podia até ajudar ali numa emoliência de pele, deixava uma pele mais macia, mas não era tão efetivo, Sim, né? Aí, com a internet, né, com essa aproximação da informação, aí as pessoas agora elas entendem que agora a gente tem N produtos muito mais alternativas, né, para se fazer. Então, agora
E influência também, né? Porque não só os produtos, né? E a influência de pessoas que fazem uso para fazer essa procura. Então, é muito mais fácil você conhecer do produto estético para buscá-lo. E realmente, assim, para a gente que trabalha na estética, a gente tem que se atualizar cada vez mais. E não é só em produto, é em tecnologia também. Porque até em aparelho de laser, às vezes a gente está usando um aparelho, no ano seguinte já é lançado outro tipo de aparelho. Outra potência, totalmente outra ação. diferente. Então, a gente tem que se atualizar ao outro tipo. Por quê? Acaba indo para a mídia, então aquilo ali fica mais conhecido, algum famoso utiliza, e aí as pessoas já vêm até a clínica procurando aquela tecnologia. Especificado. Não, eu quero utilizar essa tecnologia porque o fulano de tal utilizou. Porque a atriz tal utilizou. E aí vem procurando a tecnologia. Então, aí a gente tem que ir se atualizando para buscar também tudo que vem de novo no mercado. Atender o público, né? Aquilo que ele deseja. Também. Atender a necessidade, de certa forma, do cliente, né? Também. E aí, pensando nessa procura, Bia, né? A gente falou de mulher, mas a gente tem também os homens hoje em dia procurando muito, né? Eu vejo hoje em dia que tá crescente também, né? Essa procura, né? O masculino, ele também é muito vaidoso. Eu acho que também vem muito também desse ganho, né? Da tecnologia, de alcançar outras áreas, alcançar outros crenças limitantes, né? Porque até pouco tempo, isso não é coisa de homem. Homem não faz isso. Se homem... Tinha muito, né? Esses tabus, né? Esses tabus. Então, assim, homem não podia nem fazer uma limpeza de pele, né? Não vamos ir tão a fundo, mas uma coisa mais comum, uma limpeza de pele. Não, isso é coisa de mulher. Né? Frequentar uma clínica de estética já era um julgamento, né? Para um homem frequentar uma clínica de estética já era uma coisa assim, né? Falar que um homem estaria numa clínica de estética era um absurdo. Bia, e aí pensando do perfil desse cliente que procura a estética, né? Com que idade mais ou menos a pessoa pode parar e pensar assim, opa, será que está na hora de eu iniciar com uma toxina botulínica, alguma coisa nesse sentido? Quando que a pessoa pode vamos dizer assim, despertar, ou talvez tanto pela necessidade fisiológica ou pela necessidade mesmo visual, de aparência, né? Quando que deve pensar sobre isso? Então, não existe uma idade fixa para início. Antigamente eu sempre escutava no consultório assim, a partir dos 30 anos é a hora de começar. E na verdade não. A gente acaba herdando, né, geneticamente, várias coisas da nossa família. Então, tem pessoas que elas têm mais expressão, têm uma força muscular maior, e aí elas precisam utilizar essa toxina até como prevenção também. E aí, melhora essa aparência, previne essa ruga profunda que pode vir a piorar, né, se a gente não intervém com a toxina, por exemplo. Então, isso depende muito de cada paciente. Então, por isso que a gente avalia esse paciente para ver a necessidade mesmo. É óbvio que a gente não vai intervir com um procedimento estético num adolescente, né, numa criança, porque realmente não é ético, né? A gente não vai colocar um procedimento estético invasivo num jovem que ainda não tem a maturidade ainda de definir, assim, né? Porque como que eu posso dizer? Ele ainda está realmente se conhecendo, né? E assim, a gente intervir dessa forma é muito invasivo, porque quando a gente faz, por exemplo, um preenchimento num paciente. Preenchimento labial, você fala? Preenchimento no geral. Até o labial, as meninas já procuram também. Mas um preenchimento em geral. O paciente, de certa forma, se você faz em grande quantidade, ele já tem uma dificuldade de reconhecimento no espelho. Então, pelo menos, né, durante a minha atuação, que já tem 15 anos, né, de mercado, eu sempre aconselho os meus pacientes a fazerem aos poucos, para eles se acostumarem com essa mudança. Porque se a gente faz
porque ficou muito conhecida, né, a harmonização. Então, gastar vários ml. Então, quando você faz essas transformações, no vídeo, na foto, é maravilhoso. Porque para a gente, como profissional, a gente adora ver aquelas mudanças radicais. Mas para o paciente, isso é muito impactante. Então, quando essas meninas chegam, elas não têm essa maturidade ainda. Então, por mais que elas estejam, talvez, incomodadas com alguma coisa, né? Ai, estou incomodada com o nariz, já estou incomodada com um lábio que está muito fininho. A gente precisa esperar. A gente precisa esperar um pouco para ter essa maturidade, essa idade para intervir. Então, eu acho que não é tão adequado. Eu fico pensando aqui nessas adolescentes, né? O que fazem elas buscarem, né? E me veio isso para o âmbito emocional, né? Hoje estamos vivendo aí uma era muito agressiva, né? Do bullying, tanto em escolas, tanto na própria rede social, né? E a própria aceitação, né? Então, para uma menina, a gente já tem uma cultura da mulher, né? Que passa por tanto, assim, e às vezes se aceitar seu corpo, aceitar a sua fisionomia. Uma cobrança social, Uma né? cobrança social. E eu fico pensando, né? O quanto de sofrimento essa menina está passando para chegar ao ponto de, às vezes, uma idade de 14 anos, solicitar uma harmonização facial. Está na flor da idade, né? Então, meu Deus, 14 anos é a idade que a gente nem imaginava. Não tem que se preocupar, né? Não tem ruga nenhuma, né? Não. Isso, nem a ruga de preocupação, né? E outro dia eu estava escutando, assim, uma entrevista e ainda estava lembrando disso, né? Que a pessoa falava, no meu tempo, lá da adolescência, eu me preocupava que eu tinha a canela fina, que eu tinha o cabelo assim, que eu tinha... E hoje, com certa idade, eu só me preocupo em viver, que eu possa ter mais vida. E eu queria, assim, né, que você contasse um pouquinho dentro dessa tua experiência, qual é a demanda, né? Qual é a faixa de idade que realmente vem, procura, né? E como você falou, né? A gente, creio que não exista um certo e errado, né? Que cada ser humano responde, né, pelos seus atos. Mas, assim, o ideal que fosse, né? Qual é a idade ideal? A partir de que idade a mulher pode pensar em retocar aqui, botar um botox ali, fazer, né? Não uma transformação, mas que pudesse fazer uma manutenção. Eu talvez, não sei se é essa palavra, também queria que você me corrigisse na área da estética, assim, né? Qual seria a palavra indicada para eu, Michele, hoje... Estou com 44 anos. Eu já poderia fazer algo, né? Então, vamos lá. A gente tem algumas alternativas, né? Quando a gente fala de estética, a gente pode usar como prevenção. Então, se eu tenho, por exemplo, uma genética que já me favorece a ter mais rugas, a ter uma pele mais flácida, eu posso já procurar alguns procedimentos um pouco mais cedo para prevenir esse envelhecimento, essa flacidez, essa ruga, para que ela não evolua. Então, ali numa média de 23, 24 anos, normalmente já é uma idade que já fica mais visível isso. Antes disso, não é tão viável. Eu já atendi pacientes mais ou menos nessa idade que elas já apresentavam muita flacidez e justamente por questões genéticas. Já tinham rugas muito expressivas por questões genéticas. Então, ali a gente começa a intervir com toxina botulínica, um bioestimulador, para que a gente deixe esse envelhecimento mais distante possível, né? Retardar então, esse envelhecimento. Exatamente. Porque se você também começa a perceber os sinais, e aí você inicia esse procedimento um pouco mais cedo, aí você realmente consegue retardar. Porque se você também deixa para muito tarde, aí às vezes é muito mais difícil de recuperar essa pele. Então, assim, me uso como exemplo, sabe? Eu já trabalho com isso tem 15 anos, agora eu tô com 38. Eu uso procedimentos estéticos desde os meus 25. Então, a gente
vai cuidando. E aí, nisso, você vai criando uma qualidade de pele melhor, você vai tendo menos linhas, e você percebe que ao longo do tempo, isso vai deixando a pele melhor, né? Então, você previne. Então, se você detecta cedo, aí procure um profissional habilitado, procure um profissional sério para avaliar, né, se realmente é adequado. Mas antes dos 23 anos, acho que não tem necessidade. Realmente é uma fase que não precisa, né? Acho que você trouxe um ponto bem importante, que é quando a gente pensa no profissional, né? Qual profissional procurar, qual, né, a indicação que aquele profissional vai dar sobre a necessidade real daquela pessoa, né? Porque, como a gente comentou nesse papo, está cada vez mais crescendo, as pessoas cada vez mais com vontade, né? Pensando em estética, pensando em autocuidado, né? Mas e aí, como que fica essa questão também profissional no sentido de saber até onde vai o limite no sentido, às vezes, de um preenchimento labial? Porque, sendo bem sério, às vezes a gente vê algumas situações que a gente olha para a pessoa e fala, nossa, de longe está em excesso, né? Então, até que ponto isso, né, é saudável? Até que ponto a pessoa consegue se perceber diante dessa imagem, né? Então, eu já tive algumas experiências, né? E a gente recebe bastante pacientes com distorções de imagem. Então, além do atendimento, né, estético, a gente acaba tendo um atendimento psicológico junto. Então, precisamos conversar com esse paciente, perceber qual é a expectativa desse paciente, alinhar essa expectativa, porque às vezes o paciente ele chega querendo um resultado muito resultado muito exacerbado, sabe? Um resultado muito exagerado. E aí a gente precisa trazer esse paciente para a realidade. E aí eu acho que esse é o papel do profissional, né? Eu acho que a gente, como profissional, a gente precisa fazer isso. Porque eu sempre brinco, até com os meus colegas, né, profissionais, que eu falo assim, gente, os nossos pacientes, eles carregam a nossa assinatura no rosto. Sim. Então, Verdade. quando você faz um procedimento, ninguém vai falar para você que ficou feio. A primeira coisa que eles vão perguntar é quem fez. Então, na hora que você falar, foi a doutora Bia Peçanha quem fez, a pessoa não vai falar para você que ficou feio. Ela nunca vai no seu consultório, porque ela vai achar feio o resultado. Verdade. Agora, uma vez que ela olhe e fale assim, nossa, ficou lindo o resultado. Quem fez seu procedimento? Foi a doutora Bia Peçanha. Vou agendar a consulta. Me dá o contato dela agora. Me dá o contato dela, que eu quero ir lá. Então, eu acho que é isso que a gente precisa perceber, né? O paciente, ele está carregando a sua assinatura. Então, vale a pena que você seja precavido, sabe? Seja atencioso, conversa com o paciente, porque ele vai te agradecer depois. Isso já aconteceu várias vezes, do paciente depois falar assim, ainda bem que você não me deixou colocar mais volume, porque ficou lindo. E tu sabe que tu falou, agora eu fiquei pensando, né? Olha que nós estamos aí numa era, né, de adoecimento, né, emocional, principalmente depois da pandemia, né, que nós vivemos, assim, muito essa exclusão social, né? Então, não tinha muito esse contato e depois da pandemia veio assim, as pessoas ainda tiveram que se adaptar. E como as profissões, elas estão tendo que visitar outros lugares que não são, né, especificamente delas. Por quê? De certa forma são, porque falar de estética é falar de autoestima, né? Com Então, certeza. é o homem que se olha no espelho, a pessoa, a mulher que se olha no espelho, ela quer se sentir bem com aquilo que ela vê no espelho, né? E muitas vezes não é isso que acontece. E muitas vezes isso também não está ligado com a imagem que ela vê no espelho, e sim com um sentimento que ela reflete no espelho, né? Então, chegar num procedimento estético e saber que aquilo é algo que lhe traz, né? É mais interno, né? Mais não é Do que externo. externo. do que externo,
também é uma preocupação, posso dizer assim, me corrija se eu estiver errada, do profissional que está atuando. Sim. Como você falou, é tantos ml. Não, mas eu quero ficar com a boca daquela atriz bem famosa, que talvez eu não fale aqui o nome, não sei se estou permitida, mas que ela nasceu com aquela boca. Sim. E outra coisa, a anatomia dela. A anatomia dela. Então, assim, ó, o rosto dela, Deus criou com aquela boca e ela nasceu. Então, assim, se eu colocar aquela boca dela no meu rosto, que não é a minha anatomia, vai ficar desproporcional. Desproporcional. E uma coisa que eu tenho percebido também é o semblante das pessoas, né? Como as pessoas, às vezes, você olha para uma pessoa que ela fez um procedimento e ela parece que ela está com um semblante triste. Pode estar relacionado a isso, essa desproporção? Pode também, né? Porque quando o paciente procura procedimento estético, ele pode estar relacionado, né, com alguma depressão, com outros motivos, mas, ao mesmo tempo, realmente a imagem, ela pode ter uma autoestima resgatada com a estética, né? Então, quando a gente faz uma avaliação, né, quando o paciente ele vai até a clínica, a gente consegue detectar, sabe, se tem uma distorção de imagem, se realmente tem algo mais profundo, ou se é um ajuste, né? Porque às vezes tem alguma coisa que já incomoda há muitos anos, que a pessoa fica acanhada, às vezes até para fazer uma entrevista de emprego, sabe? Por exemplo, né? Uma sudorese. Tem pacientes que transpiram muito, então eles fazem aplicação de toxina botulínica. Tem pessoas que têm vergonha de fazer entrevista de emprego por causa disso, por hiperidrose. Então, quando a gente faz a aplicação, a pessoa ela fica muito bem. Então, você resgata uma autoestima da pessoa para conviver, para ter relacionamentos, sabe? Então, tem algumas coisas da estética que realmente é resgate de autoestima. Então, a gente precisa detectar isso na hora da avaliação do paciente. Por isso que ela precisa ser feita, né? A avaliação, ela não é simplesmente só preencher uma ficha e pronto, acabou. Ela tem que ser um preenchimento, sim, de uma anamnese, mas uma conversa. A gente precisa conversar com o paciente para entender como que é o dia a dia daquele paciente, o que ele faz, qual que é a rotina dele. Então, ela é um pouquinho mais longa do que simplesmente um preenchimento de ficha. Bia, estamos quase chegando aí no período de verão. Todo mundo, né, querendo buscar uma atividade física, renovar, né? O que não fez o ano inteiro, chega agora nesses 3 meses. Lota a clínica. Lota a clínica, agenda, né? Todo mundo querendo mais. Tem um período que as pessoas procuram mais, e esse período agora é o que a gente tem maior procura, pensando no verão, no calor chegando? Então, é bem engraçado. A gente tem procedimentos que são sazonais. Certo. Então, vai chegando esse período de outubro, a gente troca o tipo de procedimento que é mais procurado. Então, agora os procedimentos corporais são os mais procurados. Corporais. E aí, no período de inverno, a gente praticamente faz procedimentos faciais. São poucos os procedimentos corporais. Bem poucos mesmo, porque o pessoal não quer fazer massagem porque fica com frio. E olha que tem manta aquecida e tal. Mas todo mundo corre de ficar despido para fazer procedimento. Mas vira setembro para outubro, aí começa. Corporal. Aí todo mundo correndo contra o tempo. Carbox, uma drenagem. Lipoenzimática, massagens, tudo, né? Na clínica tem várias coisas. Então, os injetáveis para dar aquela acelerada no metabolismo. E aí, todo mundo correndo contra o tempo, que não fez durante o ano, chega outubro, tá todo mundo atrás. Todo mundo atrás, maravilha. Bia, várias profissões hoje em dia trabalham dentro, né? Tem a possibilidade de trabalhar dentro da estética. O que você diria para quem aí está pensando, até mesmo quem é nosso aluno aí acompanhando? Olha, me desperta a área de estética, né? Uma dica, né? Pensando aí em futuros profissionais que estão vindo aí para essa área também. Olha, é uma área extremamente gratificante, né? No início da minha carreira, eu até cheguei aí atuar em hospital, ficar em laboratório, para testar mesmo. Eu queria saber para onde que eu iria. E aí eu vi que o meu negócio não era tratar doente, eu queria tratar gente saudável. E a estética é isso.
é resgatar a autoestima. Não tem nada melhor do que você ver um paciente que está buscando melhorar o corpo e aí começa a reduzir medidas e aí veste aquela roupa que tinha anos que não vestia, sabe? Que tá mal com a sua imagem e aí volta na sessão seguinte já assim, sorrindo de orelha a orelha, que melhora o casamento por causa disso, Sim, sabe? as Então, relações, né? exatamente. Então, assim, para mim, se você busca viver isso diariamente, a estética ela proporciona, sabe? Cada dia você vive uma história diferente. Então, cada paciente que senta na nossa frente é uma história diferente. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, sou suspeita. Agora o professor falou, né? Agora o Guilherme falou, né, sobre essa questão da estética. A gente está falando de estética, né? Mas a sua formação, ela é em biomedicina, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque ter um local onde diz, é uma estética, tá? É uma estética. Mas qual é o profissional que está ali, né? Como esse profissional olha para aquele paciente, que de certa forma é um cliente-paciente, né? Então, tem essas duas áreas aí que a gente precisa tomar um cuidado, né? Porque se falar de estética é um nome, né? Uma clínica de estética, mas é aquele profissional. E daí resgatamos aquela importância, né? Eu acho que a importância de buscar esse profissional. A referência, né? A referência, a né? qualificação, como você diz, né? Olhar para aquela pessoa que está na sua frente, entender como indivíduo o contexto. único, né? Sim, porque o contexto é esse, né? O indivíduo é aquele contexto, mas o que ele... a mudança dele, o que vai trazer para ele? Vai trazer um bem-estar, vai trazer uma convivência social. Você falou dessa Do resgate de autoestima? Não, você falou dessa, não sei se é uma técnica, né? Dessa da sudorese. Da hiperidrose. Isso. Se você olha para uma clínica estética, você vai pensar o quê? Num botox, um preenchimento de lábio. Vai além disso, né? Vai além disso. Então, assim, é um procedimento que vai... trazer qualidade de vida, na verdade. Isso, até, resgatar, né? Aquele cidadão, né? Aquele indivíduo que talvez estava excluso da sociedade, porque é uma entrevista de emprego, é uma entrevista, mas não é só uma entrevista, né? Uma entrevista é um relacionamento, às vezes está lá a relação entre amigos, uma relação até amorosa, tem essa vergonha, né? Então... a pessoa fica inibida porque fica nervosa e transpira mais e aí não consegue fazer nada, imagina, por conta de um problema seu. Isso, e aí tem solução, né? E a estética proporciona. Bia, aqui no nosso Papo Saúde, a nossa produção é bem espertinha aí. E eles sempre organizam, o pessoal da produção, Mitos e Verdades, que é um quadro aqui do nosso Papo Saúde. Então, a gente vai fazer alguns questionamentos e aí você pode dizer pra gente, isso é mito, isso é verdade, e aí fique à vontade se quiser complementar, se puder trazer, tá? Só para dizer que não é nada combinado e a nossa convidada nem sabe desses mitos, hein? Vamos lá. Primeiro, vou começar. Posso, Michele? Pode, então, claro. Quem faz harmonização facial nunca mais envelhece? Mito ou verdade? Mito, totalmente. Mito total, né? Tem prazo de validade. Com certeza. Dependendo do tipo de preenchedor que a gente utiliza, ele até demora um pouco mais para ser absorvido, degradado, mas vai ter que fazer retoque. Certo. Vai lá, Michele. Então, é um mito ou uma verdade que eu creio que seja muito importante, né? A pessoa ter essa consciência. É tudo reversível? Então, vamos colocar assim. Depende do procedimento? Tudo, porque depende, né? Nem tudo é reversível. Dentro do que a gente pode utilizar, né? A gente tem produtos que a gente aplica que reverte a ação do outro. Isso. Por exemplo, o ácido hialurônico, a gente tem a hialuronidase que reverte. Mas, por exemplo, o bioestimulador,
O bioestimulador, a gente ainda não tem nada que reverte a ação dele. E tem Então- alguma contraindicação de algum produto que chegasse a dizer, olha, essa pessoa não pode usar isso? Tem. O que, por exemplo, Bia? Olha, pacientes grávidas, lactantes, se o paciente for diabético, tem alguns produtos que eles vão ser contraindicados. Contraindicados. Então, depende muito do que o paciente vai fazer e qual é a comorbidade. Perfeito. Vamos para mais um? Essa aqui, ó. Só gente rica e famosa pode fazer harmonização facial? Ah, mas de jeito nenhum. É só ter De dinheiro. jeito Não, nenhum. é E não precisa ser muito, Michele. Não precisa Então, ser muito. isso é Por Hoje em quê? dia passa no cartão, né? Também é. Não, e é assim, Parcela. a gente não tá falando de fazer um rosto inteiro, Aham. né? A gente não tá falando aqui de fazer 20 ml, não é? E são pequenos retoques, ajustes. A gente quer que o resultado seja natural, não é verdade? Não é disso que a gente está falando na isso nossa aí. conversa? Então, a gente não precisa transformar o rosto do paciente. Então, com pequenas coisas, a gente faz mudança. Então, não precisa ser rico para isso. E isso é até bom, né? Porque voltamos na conversa da autoestima, né? De, sim, a pessoa ela pode buscar uma qualidade de vida saudável e resgatar a sua autoestima com, né, esses procedimentos, né? Não precisa ela também se mudar por completo, ficar uma pessoa irreconhecível, né? Mas pequenos, né, ajustes ali, digamos assim. E também, claro, o financeiro vai conforme, né? A gente parcela, perda tá de vista e ótimo. Tem vai. cartão de crédito hoje em dia. Tem. Vai lá, Michele, mais um. Então, eu acho assim, ó, voltando, né? A harmonização facial é só para mulheres? De jeito nenhum. Homens têm procurado cada vez mais. Antigamente, a minha porcentagem de procura de homens, né, na clínica era de 5%. Eu tinha uma planilha para saber como que estava. Hoje, a minha porcentagem é de 30%. Então, aumentou Tá encostando bastante. ali, Muito. então. Já. Então, aumentou muito a procura. Muito mesmo. E eu tenho uma dúvida, assim, né? Uma curiosidade. Esses homens hoje, né? Ou, enfim, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Quando eles vão procurar, eles vão junto com a mulher ou eles já têm essa iniciativa de ir sozinhos? Eu não quero Como nem que que tá saiba o isso? que foi. Então, normalmente a mulher leva. As esposas sempre são minhas pacientes. Aí elas já vêm trazendo Então, e aí né? acabam levando junto. Então, hoje não é no bar, é na clínica de estética. É, tipo isso. Então, elas acabam levando os maridos e aí vão acompanhando e acabam indo fazer procedimentos também, sabe? Mas eles têm tomado essa consciência. A primeira consulta, normalmente, ela é acompanhada da esposa. As outras, eles já marcam sozinhos. Isso é mais engraçado. Então, isso prova que é um desejo realmente deles, né? E que estava só ali. Só Né, esperando o start de isso. uma mulher levar, Sim, né? isso é. Isso Só aí. para quebrar esse, oportunidade, né? Indo para nossa último mito e verdade, Bia. Aqui. Quem faz harmonização não consegue mais chorar porque o rosto fica duro? Fica imóvel? Misericórdia, de jeito nenhum. Não, né? Uma coisa que eu prezo muito nos meus procedimentos é essa naturalidade, sabe? Eu sempre falo com os pacientes assim, ó. Se alguém detectou que você fez procedimento, ele já passou Tá da errado, conta. né? Uhum. Então, quanto menos você consegue detectar, aí tá do jeito que eu gosto. Tá natural. Natural. Então, esse botox engessado, esse preenchimento exagerado, que você olha para a pessoa e já fala assim, olha, preencheu a boca. Ai, olha, fez mandíbula. Então, passou da conta. O procedimento estético bonito é aquele que todo mundo olha e fala assim, ai, gente, a Tem Michele alguma Fez coisa alguma diferente. coisa, mas não sei o que é, né? Isso, Tem alguma coisa exato. diferente. Tem alguma Hoje coisa tá mais que bonita, será? né? É o cabelo, o Tem sorriso. alguma coisa de diferente, mas a pessoa não consegue detectar Ou vai dizer assim, aonde tá amando, que é. né? Aham. Sabe? Então, ali que é o procedimento bonito. O procedimento não tem que chegar primeiro. Quem tem que chegar É a a pessoa. né? Exatamente. Bia,
Muito obrigado pela sua Ai, presença aqui. Eu vou eu que pedir que agradeço. você deixe um recadinho para quem aí está nos acompanhando, né, sobre a estética, uma dica, enfim, fique à vontade para falar aí com os nossos, quem acompanha o nosso Papo Saúde aí. O meu recado é que quem tem dúvidas ainda, né, sobre estética ou se deve ou não fazer, procure um bom profissional, sempre esteja munido de informações. A internet tem muitas informações, então dá para a gente pesquisar, dá para pesquisar o próprio profissional. Não vá em qualquer lugar para fazer procedimento, né, que é muito arriscado. Mas se você sente insegurança, se você está incomodado com alguma coisa, procure um profissional bom para que ele possa te orientar e faça a melhor escolha com os melhores produtos, né, para que você esteja seguro na hora de tomar essa decisão. Esse para mim é o melhor conselho. Maravilha, Bia. Em forma de agradecimento do Papo Saúde, Ai, para você levar uma obrigada. canequinha, tomar um chá, tomar Que um café e lembrar que você contribuiu muito com o nosso Papo Saúde. Obrigada, viu, pelo Muito convite. obrigado. Eu fiquei Bia. muito feliz mesmo de poder contribuir. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, então, quem deseja aí acompanhar os nossos episódios, fique ligado no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. Nós estamos, no TikTok, Michele, nós estamos no Instagram e nós estamos no Spotify. O nosso episódio vai inteirinho pro Spotify também. Então, fique acompanhando aí, não perca o nosso Papo Saúde. Obrigado, gente, e até a próxima. Até a próxima.